Olá pessoal, boa noite. Eu tô com. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Gilberto Ribeiro. Fiz a primeira live, só que tava dando problema na internet. A internet estava constantemente parando. Deixa eu só ver se eu consigo entrar aqui para pegar o link para mandar para algumas pessoas que estão aguardando também esse link. Ver o que é que eu consigo fazer aqui, até porque a internet está muito fraca. Se vocês aí puder, eu costumo dizer que o curso ele vai ser online, mas a gente vai estar conversando. A pessoa pode estar aí tirando suas dúvidas, fazendo suas perguntas, e a gente fazer com que o curso seja interativo e não seja uma coisa parada. Boa noite, Pamela. Se tiver baixo, você já avisa. Se dá pra ouvir, vocês falam também. Deixa eu tentar aumentar um pouco aqui. Tá dando pra ouvir aí? Se tiver dando pra ouvir aí, fala. Deixa eu só ver como é que tá aqui. A gente tem algumas pessoas que ainda não entraram, até porque ainda não mandei o link. Show. Postar na minha página aqui. Pronto, obrigado aí pela informação do áudio. Isso é muito bom. Deixa eu botar em outra página. Eu tô com medo de tentar mandar o link para outras pessoas e terminar caindo por causa da internet. Deixa eu ver se eu consigo manter ele aqui. Deixa eu ver se consigo mandar pro pessoal rapidinho aqui. Coisa rápida. Não vou demorar muito não, só pra gente tomar. Pronto. Consegui mandar um aqui pra uma equipe, acredito. Espero que eles peguem pra gente poder tá voltando. Mas vamos lá, vamos começar a nossa aula. Hoje, na verdade, é o nosso primeiro dia do curso de segurança escolar. Ontem eu tentei fazer pelo YouTube, mas não consegui, até porque a internet estava muito ruim. Algumas pessoas reclamando também porque a internet estava caindo. Então, por isso não deu pra gente continuar. Mas vamos lá. Quando a gente fala sobre segurança escolar, o campo ele é muito amplo. Por que ele é amplo? Ele termina ficando muito grande o nível de trabalho, até porque se existe creches, tanto pública quanto particular, existe escolas particulares infantis, que muitos bairros se tem, existem escolas que vai até ao 9º ano, e tem faculdades também. Então todos esses contratam pessoas para trabalhar na portaria. Porém, é muito mais fácil você ser contratado se você tem um conhecimento na área. Só dando uma dica aqui também, fugindo um pouco do assunto, mas ontem eu recebi uma informação que está tendo cadastro reserva para futuras clínicas que vão abrir devido à situação da epidemia, porém todas elas estão pedindo com experiência.
Aí eu costumo dizer que se a pessoa não tiver oportunidade, ele nunca vai ter experiência. Mas é muito bom a gente estar preparado para o mercado e ter as qualificações que ela se pede. Por que isso? Porque se ela tiver uma quantidade de vagas e não tiver a quantidade de pessoas, automaticamente ela vai ter que contratar pessoas que não têm a qualificação ou que não têm a experiência, mas que têm a qualificação. Então, a qualificação ele facilita por causa disso. Quando a gente fala sobre o campo em si das escolas, é um campo muito amplo. A gente não precisa ficar preso em si só em escolas públicas. Não. Até porque as escolas particulares também contratam. Também precisam. Então, a gente precisa buscar essas áreas. Todas as escolas particulares, ela precisa de alguém na portaria para controlar o controle de acesso dela. Então, acredito que é uma oportunidade muito grande para vocês. Certo? Vamos. A gente vai iniciar com a matéria de atendimento ao cliente. Eu costumo dizer que atendimento ao cliente é onde começa tudo. Quando a gente sai da nossa casa, quando a gente pega um ônibus, quando a gente vai de carro, quando a gente consegue chegar em uma futura vaga de emprego ou quando a gente está trabalhando. Então, o cliente, ele é muito importante, certo? Essa excelente diferença que faz é você. Um bom atendimento. E aí se fala, cliente. O cliente sempre será a pessoa mais importante da empresa. Às vezes as pessoas me perguntam, Gilberto, por que o cliente é mais importante do que eu? Vanessa, começou nesse instante, você não perdeu nada não. Porque o cliente é mais importante do que eu. Porque assim, não é que o cliente ele tenha 100% de importância mais do que aquela pessoa que está trabalhando. É porque na verdade o cliente é quem faz com que a gente trabalhe. Se a gente não tiver um cliente em uma escola, a gente não vai precisar de porteiro, não vai precisar de professor, não vai precisar de diretor. Então é por isso a importância do cliente. Às vezes o cliente vai atender a gente muito brabo, mas a gente tem que fazer de toda forma para que isso se mude e para que ele, mesmo zangado, saia bem. Para que ele consiga se manter naquele ambiente. Imagine se um aluno vai para a escola particular e você termina tratando o pai mal. A tendência é aquela escola perder aquele aluno. O pai, a escola em si não vai querer perder o aluno, vai lhe demitir. Então o atendimento, ele vem por isso, e é por isso que se diz que é a importância do cliente. O cliente não depende de nós, nós que dependemos dele. Por que se tem essa frase? Que é a gente que depende do cliente. É porque sem o cliente não existe o nosso trabalho em si. O nosso trabalho em si ele nasce de acordo à quantidade de clientes que nós temos. Se não temos clientes, não temos trabalho. Não tem necessidade de novas contratações. Quanto mais cliente, mais necessidade de contratações. Cliente não é interrupção do nosso trabalho, é a razão de existir do nosso trabalho. Isso é uma frase que eu acho muito importante, porque às vezes a gente acha que porque seu João, porque seu José, eu fui lá, limpei a peça, ele com a mão suja foi lá e tocou. É muito importante que seu José vá lá e toque com a mão suja para que eu volte para limpar. Porque isso indica que vai precisar de alguém para estar limpando. Vai precisar de alguém para estar fazendo.
A gente tem que entender que quando a gente entra em um trabalho, a gente tem um horário para entrar e particularmente tem um horário determinado para sair. Então, naquele horário que nós estamos trabalhando, a gente está ali para abrir e fechar o portão, atender as pessoas bem e muitas vezes dar até um apoio em outras situações que seja viável e não distorça o seu serviço de portaria. Até porque muitas vezes a gente vê em algumas escolas o próprio porteiro indo para a cozinha fazer café para os funcionários, indo para a cozinha mexer a merenda do aluno. Então, isso é importante a gente saber qual é a nossa função, o que nós podemos fazer e o que nós podemos. Porque quando você sai do seu objetivo, que é a portaria, o controle do acesso do portão, para fazer outra coisa e acontece um problema na portaria ou um aluno sai sem você ver e acontece um problema lá fora, a responsabilidade vai cair em cima do diretor, mas vão lhe culpar. E aí vão dizer, por que você não estava na portaria? Se lá é o seu serviço, se eu lhe pago para você estar lá. Então, tem outra frase também, muito importante, que é: nós não estamos fazendo um favor em servi-lo. Ele que está fazendo o favor em nos dar a oportunidade de servi-lo. A gente, às vezes, reclama de alguns patrões, de alguns empresários, de alguns chefes, mas a gente tem que agradecer. As pessoas que estão trabalhando hoje, ela tem um poder de reclamação. Mas quem está sem trabalho, ela está querendo alguém que suje para ela limpar. Ela está querendo alguém que toda hora entre para ela poder abrir o portão. Ela está querendo ouvir alguém que reclame. Então são essas coisas que a gente precisa começar a entender. Que se a gente tem alguém que reclame com a gente, é porque nós temos um trabalho digno e que faz a gente levar o pão de cada dia para nossa casa. Então, as pessoas têm que parar de reclamar mais dos patrões. A gente vê em muitos lugares as pessoas reclamando dos chefes. Mas feliz daquele que tem um chefe. Que alguns hoje quer ter e no momento não está podendo. Outra frase. É o nosso serviço, é bom atendimento que vai fazer que todos se mantenham no trabalho. Isso é a pura verdade. O bom atendimento ele vai fazer com que a gente se mantenha no nosso trabalho. Além disso, um bom atendimento ele pode abrir novas portas. Porque quando você está numa portaria de um colégio, automaticamente se vê muitas pessoas. Dessas pessoas em si, a gente tem pessoas desempregadas, a gente tem empresários, a gente tem gerentes, a gente tem supervisores, a gente tem porteiros, a gente tem segurança, a gente tem todo tipo de pessoas em escolas particulares e escolas públicas. Então, quando a gente faz um atendimento perfeito, as pessoas estão percebendo o nosso trabalho. Estão percebendo a forma que a gente trata as pessoas. E isso pode abrir portas, como abre portas para as pessoas. E feche portas para quem trata os outros mal. Porque os próprios colegas dão risada no momento e depois comenta: ah, fulano tratou Bertano mal, ciclano tratou fulano mal. E às vezes essas próprias pessoas que dizem ser o seu colega, que está sorrindo com você, é a primeira a chegar na diretoria, falar para que abra a oportunidade para ele botar alguém dele. Então a gente tem que ficar de olho e observar. O atendimento é tudo.
A gente tem que entender que a gente tem todo tipo de cliente. Gilberto, um aluno é meu cliente, independente da escola ser pública ou ser particular, o aluno é seu cliente. Você está ali para servir o aluno. Então ele tem que ser servido bem. Ele tem que ser bem tratado. O porteiro, ele não, ou o segurança, ele não está acima do aluno. Ele está ali para servir e fazer com que as ordens sejam cumpridas. Será que o pai do aluno é meu cliente? Sim. Todas as pessoas que vão até as escolas, eles são seu cliente formal e informal. Porque eu hoje posso ir na escola, ser bem tratado, falar, ó, vou colocar meu filho nessa escola, porque lá o atendimento é perfeito. Eu gostei do atendimento. Então, quando a gente faz isso, a gente atrai mais clientes para essa escola. Pode acontecer a possibilidade também do aluno, em determinado tempo, partir para outras escolas e os pais futuramente comentarem isso. Naquela escola tal, tem um porteiro, tem um segurança, que o atendimento dele é perfeito. Todo dia que eu chego, o atendimento dele é bom. Só lembrando que a escala de serviço sobre as escolas, ele pode ser tanto 12/36, você trabalha um dia e folga no outro, quando pode ser também administrativo. E sábado, domingo ou feriado, a escola funcionar com sistema de CFTV. Então, se existem essas duas escalas que se pode ser propícia a você trabalhar. A gente tem que entender que nós podemos ver clientes que perguntam muito. A gente tem que responder a eles. A gente tem cliente silencioso. Jefferson, não perdeu o assunto não. A gente tem que entender que a gente tem clientes, muitas vezes, que são indecisos. Às vezes ele quer, às vezes ele não quer, e ele fica nessa indecisão. E a gente não pode tratar ele mal ou achar que ele é ruim porque ele tem um perfil de indecisão. Um bom atendimento entre os colaboradores e o cliente, entre os companheiros de trabalho, porque os nossos companheiros de trabalho, sendo ele outro porteiro, outro vigilante, o agente de limpeza, a diretora, as professoras, todos temos que tratar bem e com educação. Até porque a educação e o tratar bem as pessoas é muito útil para a gente, ser humano. Quando a gente chega em um local para uma entrevista, a gente tem que tratar todo mundo bem, do agente de limpeza ao diretor da empresa. Quando a gente é contratado, a gente tem que continuar tratando todas as pessoas bem, porque também a gente sabe o dia de hoje e não sabe o dia de amanhã. Hoje você entra como gerente, como diretor, e amanhã você pode estar como funcionário lá embaixo. Hoje você pode entrar como agente de serviços gerais, você pode entrar como merendeira, e amanhã depois você ser uma diretora geral, você ser uma secretária escolar. Então, nunca trate as pessoas mal, independente da função dela, independente da forma que ela seja. Sempre trate as pessoas da forma que a gente quer ser tratado. Comportamento profissional.
ele consiste em ter segurança. A gente tem que ter segurança no que a gente faz, no que a gente fala. A gente precisa não deixar nada para depois. Entusiasmo sempre. Temos que ter uma boa comunicação. Criatividade. Às vezes você vai ter que ser criativo em determinado momento. Você vai ter que trabalhar isso de acordo com o perfil das pessoas. Tom de voz suave. Existem pessoas que ele quer mostrar que é superior buscando o tom de voz alto. Não é dessa forma que a gente ganha amizade, que a gente consegue retirar alguém do local. Eu costumo dizer que é muito mais viável a gente usar o nosso tom de voz suave, educado e calma. Isso faz com que a gente ganhe as pessoas. Tratamento. É muito importante a gente tratar as pessoas bem. Respeito à hierarquia. Respeitar quem está acima de você e respeitar quem está abaixo de você também. Até porque o respeito ele é único e foi criado e feito para todos. Comer, beber, fumar, visita durante o trabalho. Isso é muito importante, esses tópicos sobre até o próprio celular. Até porque a gente vê que quando surgiu o WhatsApp, algumas empresas ele terminou proibindo que os funcionários utilizassem o celular devido a muito tempo manuseando o WhatsApp e esquecendo do próprio funcionário na portaria, do próprio cliente na portaria. E o WhatsApp ele vai tirar a atenção. Quem trabalha em controle de acesso com segurança escolar, ele tem que ter visão tanto dentro da escola quanto fora da escola. Porque muitas vezes vem um aluno para poder sair e um pai chegou. E se você abrir a porta de vez, pode estar acontecendo algo do lado de fora e você não reparou. Então a atenção é importante. Então o manuseio constantemente do celular ele termina tirando sua atenção. E tenha certeza que você vai virar conversa dos seus amigos. E se essas escolas tiverem reuniões e você não participar, sempre vão tocar no assunto que você só fica no celular. Outra coisa muito importante é as pessoas que fumam. Cada um tem o seu jeito de viver e o respeito tem que ser para quem fuma e para quem não fuma. Mas eu acho feio as pessoas fumarem no seu horário de serviço. Deixa chegar o intervalo. Pega um cantinho, um local que ninguém esteja ali vendo e satisfaça na verdade o seu desejo. Porque também uma escola, eu acredito que fica uma coisa muito feia, um porteiro fumando e os pais podendo vir. Os pais não vão gostar daquela imagem, vai passar para a diretora e você pode perder o seu emprego. Horários. O horário de trabalho é muito importante, até porque nas escalas que se existe 12/36, muitos trabalham por rendição. Então é muito importante a gente saber que temos que render o companheiro de trabalho antes do horário. Até porque é muito importante essa rendição que seja feita antes do horário, até para ele poder explicar o que aconteceu à noite. Caso não tenha rendição, chegue um pouco mais cedo também, até para não dar o que falar, sabendo que ônibus atrasa, mas a escola tem que abrir, independente que seu ônibus atrasou. Lembre que imprevistos acontecem, mas a escola tem que abrir.
E caso seja interrompida, tenha certeza que quando você chegar, você vai para a sala do diretor responder sobre isso. Então é muito bom que a gente saia mais cedo. É melhor a gente sair mais cedo do que estar saindo perto do horário e acontecer um imprevisto e a gente ter que estar pedindo desculpa por estar chegando tarde. É muito importante, pessoal, que vocês coloquem o nome todo de vocês, até porque quando eu acabar a live eu vou sentar para estar colocando o nome de todas as pessoas que se fez presente, até porque o certificado só vai receber todas as pessoas que participaram das 4 aulas. Existe uma frase que é muito importante, eu gosto dela bastante. Eu vou mudar a imagem aqui, só para vocês dar uma olhada, mas eu acho ela de suma importância. Eu costumo dizer que a frase, ela diz: traço de personalidade. O que determina se o relacionamento será bom ou ruim não é o tratamento que você recebe, mas a forma como você reage a eles. Saiba identificar seus traços em comum e aprenda a lidar de maneira eficaz. Eu acho uma importância muito grande nessa comunicação em si, até porque a Leisiane, a aula de ontem, na verdade, ela não valeu. Eu vou estar fazendo a aula de ontem, a aula de hoje, para a gente estar contando, até porque ontem estava muito ruim a transmissão devido à internet. Então eu resolvi fazer pelo Facebook, até para poder facilitar para as pessoas e para a gente, como muitas pessoas estão falando que hoje está bem melhor. Mas hoje a gente consegue pontuar as duas, certo? Voltando ao assunto, eu acho ele de suma importância, até porque ele diz: o que determina se o relacionamento será bom ou ruim não é o tratamento que você recebe, mas a forma que você reage a ele. Quando se diz isso, é porque às vezes existem pessoas que vêm com um tratamento muito ruim pra gente. Ele vem tratando a gente de uma forma muito grossa, muito informal. Só um exemplo. Você está na portaria da escola e alguém chega lá e seu barrigudo. Só que você não tem barriga. Você vai se zangar por isso? Errado não é a forma que ele está me tratando. Errado é a forma que eu absorvo. Se eu não sou barrigudo, ele está falando comigo? Não. Está me desrespeitando? Não. Então eu não tenho por que ficar zangado nem triste com ele. Simplesmente eu fico tranquilo. Se ele chega para mim e fala: filho de uma vaca, a minha mãe não é vaca. Então eu preciso ficar triste com ele, brigar com ele? Não. Quando ele fala que a minha mãe é vaca e eu vou para cima dele, eu estou atestando que o que ele está falando é verdade. Mas quando eu não escuto o que ele está dizendo, para mim, está me dizendo nada. Então é a forma que nós tratamos isso. A gente sabe que é difícil, a gente tem a cultura de cabelo de um, cabelo de outro, puxou o cabelo do outro, cuspiu a mãe e não sei o que, e o pau rolava, e era tapa, era meio mundo de briga. Só que a gente tem que mudar esse pensamento, a gente cresceu. Entendeu? A gente começa a ver que aquele tempo de você pegar duas crianças, botar um de frente para o outro, dizer cabelo de um, cabelo de outro,
Quem puxar o cabelo do outro, cuspiu na mãe. E aí o cara ia lá, cuspia, dava tapa, isso acabou. Hoje estamos no tempo de alguém chamar a gente de feio, a gente baixar a cabeça e ir embora. Os mandamentos das relações humanas. Fale com as pessoas. A gente tem mania de querer só falar com quem fala com a gente. Sorria para as pessoas. É muito bom sorrir. Então sorria para elas. Independente do que ela fale. Chame as pessoas pelo nome. Existe uma cultura muito feia que algumas pessoas têm de estar chamando outras pessoas por apelido. Se você não sabe o nome das pessoas, chame de senhor, senhora, jovem, senhorita. Chame dessa forma. Então, não tem necessidade de estar chamando as pessoas de cabeção, de meu amor, de meu bem, de meu coração. Até porque muitas vezes você cria o costume de chamar os funcionários pelo aquele tempo que você tem, pela aquela convivência que você termina tendo. Ah, meu bem. Só que muitas vezes o marido dela é ciumento, pode estar do lado de fora. Como é que ele vai entender essa forma de tratamento, meu bem? Muitas vezes você termina tendo o número do WhatsApp dos seus colegas de trabalho. E aí você tem a mania de chamar as pessoas de meu amor e você manda mensagem para a pessoa tarde da noite. Oi, meu amor, tudo bom? Como é que você tá? Como é que o marido vai receber isso? Como é que a esposa vai receber isso também? Então trate as pessoas pelo nome. Se chamar ela pelo nome, você não está desfazendo de ninguém. Você está simplesmente fazendo a sua parte. Seja amigo e prestativo. É muito bom a gente ser amigo das pessoas e sempre ser prestativo, porém, a gente tem que entender primeiro o que é amizade. Amizade é uma troca. Um exemplo. Vamos lá, mão fechada e mão aberta. A mão aberta é amigo da mão fechada. Mas a mão fechada não é amigo de mão aberta. Isso é amizade? Não. Isso não é amizade. Amizade é quando a mão aberta é amigo da mão fechada e a mão fechada é amigo da mão aberta. Isso sim é amizade. Porém, um amigo não faz nada que prejudique o outro. E às vezes acontece das pessoas, um exemplo, a mão fechada chega para a mão aberta e diz: mão aberta, eu preciso sair com uma televisão, mas não pode. Mas depois eu trago, ninguém vai ver. Eu só vou usar meia hora. Mão aberta acha que para ser amigo de mão fechada tem que deixar. E ele termina deixando. Será que mão fechada, sabendo que se aquilo dá um problema, vai prejudicar a mão aberta, será que ele é amigo? Porque um amigo não bota outro em apuros. Um amigo ajuda o outro quando o outro precisa. Então, a amizade é quando as duas pessoas tratam os dois bens. Quando um é amigo do outro. Isso é amizade. Interesses. Então é muito importante a gente saber também sobre os interesses. Seja generoso ao elogiar, cauteloso ao criticar.
A gente tem que entender que muitas pessoas, ele não gosta de ser criticado. Existem pessoas que você tem que tomar cuidado em elogiar, porque às vezes você elogia tanto que as pessoas terminam perdendo aquela força de vontade de continuar o trabalho. A gente tem que saber que em vez da gente chegar para as pessoas e dizer: você está limpando o chão errado, é muito mais fácil você deixar ela fazer, chamar ela e falar: será que dessa forma não poderia ser melhor? Tente, oriente, mas não critique. Porque é muito fácil a gente criticar o que as pessoas fazem. Mas fazer o que elas fazem, são poucas pessoas que fazem. Preocupe-se com a opinião dos outros. Isso é importante. Nós temos uma cultura inversa, não se preocupar com o que os outros estão falando. Mas na verdade a gente tem que se preocupar sim. Porque o que os outros falam de bom nos ajuda. Mas quando fala de mal, nos diminui. E isso pode não ser bom para você futuramente. É muito importante se preocupar com o que as pessoas estão falando sobre você. Caso vocês tenham alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, podem fazer, fiquem à vontade. E a gente vai trocando esse conhecimento junto e aprendendo um com o outro. Eu costumo dizer que quanto mais você pergunta, você fica sendo lembrado. E quem é visto, é lembrado. A gente termina agora a matéria, faz a conclusão da matéria do atendimento ao cliente. Mas que esse atendimento ao cliente era uma matéria para estar entrando ontem. Porém, a gente vai entrar agora com a outra matéria, que é a matéria justamente a de hoje. Tá só. A gente vai estar falando sobre gerenciamento de crise. São coisas muito importantes. Deixa eu abrir. E a gente vai estar falando sobre gerenciamento de crise. Essa é de suma importância também. Conceito de crise. Crise é toda situação crucial, não rotineira. É tudo aquilo que sai da sua rotina. Então é muito importante. Característica de uma crise. O que é que acontece com a crise? Ela tem imprevisibilidade. Ela é imprevisível. Muito importante aí, Paulo Pimenta, sobre sua pergunta. Briga entre os alunos. O que fazer? Vamos lá. Quando há uma briga entre alunos, há uma crise. Certo? Por que é uma crise? Porque não é rotineiro e não é correto os alunos estar brigando ali. Então, isso se torna uma crise. A crise, ela vem por imprevisibilidade, ela é imprevisível, você não sabe o dia, a hora ou o momento que ela vai acontecer. Então, o que é que você está lá? Você tem que prever essas coisas. É aquele pensamento: eu vou para o serviço, se tiver uma briga, o que é que eu faço? Você vai ter que ter uma noção do que você vai fazer. Existe colégio público e existe colégio particulares.
são dois pensamentos e duas vertentes diferentes, duas formas de se atuar diferenciada. Por que diferenciada? Vamos lá. Escola pública. Você tem dois alunos da oitava ao nono ano, primeiro e segundo ano, que estudam à noite, que teve uma briga, um confronto entre eles. Uma pessoa desse meio é uma pessoa que anda com entorpecentes. Você tem um transtorno. Você tem que separar de forma que você não consiga inimizade com nenhum dos dois. Porque no momento ali, como está dentro da escola, a obrigação é sua prover a segurança desses dois alunos. O que é que você tem que fazer? Separou a briga, levou para a direção. E a diretora em si direcionar o que ela vai fazer ali. A sua obrigação como porteiro, como segurança na escola, é justamente isso, é apartar, levar para a direção, e a direção que vai saber se ela vai dar uma suspensão, se vai dar uma advertência, se vai mandar o aluno para casa, se vai chamar os pais. Aí já é um direcionamento da diretora. O seu é apartar, levar, conduzir até eles. Caso o aluno não queira ser conduzido, que na verdade você não vai pegar o aluno de forma bruta, fulano que procurou a briga, eu vou imobilizar ele porque eu aprendi e vou levar ele imobilizado até a diretora. Não, não é assim que funciona. Você vai solicitar para que ele lhe acompanhe. Se ele não quiser lhe acompanhar, pular o muro e ir embora, a única coisa que você vai fazer é passar a situação para a diretora. Ó, doutora, aconteceu isso, o aluno solicitei para que ele viesse, ele não veio, pulou o muro, abriu o portão que estava sem um cadeado, foi embora. Então a sua obrigação é informar, caso ele seja. Em momento algum, você tem que pegar esse aluno de forma que você possa agravar algo nele. Vamos supor que seja duas crianças brigando. Você vai lá separar sem querer, você segurou com tanta força que ficou aquele dedo, aquela vermelhidão. Como é que os pais vão aceitar isso? Que o pai vai perguntar: o que foi isso, meu filho? Ah, foi seu João, porteiro. Foi dona Joana, segurança da escola. E aí muitas vezes você trabalha em uma escola que o bairro é periférico e o irmão faz parte dos trabalhos informais, eles vão lhe buscar dentro da escola. Então é muito importante essa pergunta sua que você fez, até por causa disso. Porque essa crise a gente tem que saber como a gente vai gerenciar. Ele é imprevisível, a gente não sabe dia, hora ou momento. A gente tem que entender que a compensação do tempo também é característica da crise. Quanto mais a gente resolve o problema, melhor para a gente, porque se a gente segurar muito aquele problema ali, ele vai piorar. Paulo, não sei se deu para você entender, mas se não deu, você bota aí que não entendeu, que eu volto de novo até você entender. Para mim o importante não é estar 100% presencial com vocês. O importante é que vocês tenham a sua dúvida, pergunte. Se eu explicar e não entender, pergunte 1000 vezes, porque eu vou explicar 1 milhão de vezes. Mas, para mim, o mais importante é vocês aprenderem, independente de a gente estar no formato online ou no formato presencial. Entendeu aí, Paulo? Caso alguém não entendeu também, pode perguntar, fique à vontade. Pois quando chega atrasado, sabendo o horário, como vamos falar no... Pois quando chega atrasado, sabendo o horário, quando vamos falar, não gosta. Juscelia, na verdade, isso é uma crise que vocês têm, certo? Eu costumo dizer assim, ó,
quem já tem experiência e já trabalha em escola, ele tem que ter essa noção. Gerenciar crise. Ele vai gerenciar o tempo todo. A função dele é gerenciar crise. A função do porteiro na escola é gerenciar a crise. A função do vigilante na escola é gerenciar a crise. Por quê? Porque ele está ali para resolver todos os problemas que seja a competência dele. Ou pegar o problema e levar para quem de direito resolver. Mas quem geralmente é o primeiro contato, muitas vezes, você. Então, assim, a gente tem que saber com os diretores, caso o aluno chegue atrasado, qual é o procedimento. O procedimento é não deixar entrar. Tá bom, não deixo entrar. Mas se ele tiver acompanhado dos pais, não deixa. Tem certeza? Tenho. Pronto. Você vai ter essas perguntas, você tem que fazer a direção. E, se possível, vai anotando as perguntas e as respostas. Se for possível, você tiver o contato do WhatsApp deles, vá lá. Eu sei que é um pouco improvável, mas bota as perguntas e a resposta dele e manda no WhatsApp dele, que aquilo pode trazer um transtorno futuramente. Você tem que saber qual é a localidade que você trabalha e trabalhar conforme a sua localidade. Eu trabalho numa localidade que é perigosa. Eu tenho alunos infantis, eu tenho alunos de médio porte ou de grande porte, mas a minha localidade é muito perigosa. Como é que eu vou dizer a um aluno que estava fumando lá na frente, com vários amigos com arma na cintura, que ele não vai entrar? Você olha para a diretora faz o dedinho que não entra e se esconde. Mas quem está em linha de frente é você. Você vai bater de frente com esse aluno, só você vai se dar de mal. Então você tem que começar a entrar com um acordo com a diretora. A gente está em uma área periculosa, uma área que os alunos não obedecem muita coisa. O que é que vamos fazer? A gente vai resistir um pouco e depois libera? Ou resiste o tempo todo? Porque se ela falar resiste o tempo todo, você vai ter que ser humilde e chegar para o aluno e dizer, não pode. Quando ele apertar demais, que você vê que está demais, você vai dizer, felizmente eu sou mãe de família, sou pai de família, preciso do meu emprego, mas eu só não estou podendo liberar porque a diretora não está deixando. É a ordem. Se ela me desse a ordem para liberar, eu liberaria agora. Tenha certeza que o rapaz não vai ficar zangado com você, ele vai querer ir até a diretora. E a direção vai ser o primeiro a dizer, pode entrar, meu filho. Se você quiser outra camisa, eu tenho aqui guardado. Eu lhe dou. Eu lhe empresto. Mas eles não querem colocar e nem ficar de frente com o sistema. Vocês também, como porteiro, não podem ficar. Deu para entender, Jucilia? Se deu, ok. Se não deu, fala aí que não entendeu, que a gente vai reforçando e tentando fazer com que todos entendam. Daiane, tem algum problema eu usar o Facebook de outra pessoa, mas me identificar corretamente? Não tem problema não. Até porque tem pessoas que não tá com Facebook ou o Facebook está inativo. É só chegar lá, colocar o nome, só lembrando que cada pessoa pode colocar um nome só. Quando os pais dos alunos vêm fazer uma discussão com você, o que fazer? Só relembrando, Adailton, os pais dos alunos, quando vier fazer alguma discussão com a gente tem que entender que eles são clientes. Nós nunca discutimos com o cliente. Nós tratamos o cliente bem. Lembrando que ele está ali
e é ele que paga o nosso salário. Sem eles, nós não sobrevivemos. Então, lembre sempre de um barco e uma maré. Você sempre tem que remar confronto, nunca pode remar confronto com a maré, que não vai dar certo. Só você perde. Porque se ele conseguir pegar 2, 3 pais e falar, vou retirar meu aluno porque eu fui mal atendido por causa daquele porteiro, você perde seu emprego. Se for uma escola pública, ele tiver conhecimento com a diretora ou alguém na direc, você pode perder seu emprego também, independente de quem lhe indicou ou de como você chegou. Então é muito importante a gente saber que a gente nunca pode discutir com o pai ou com a mãe, independente que a gente esteja certo. Deixa as pessoas falarem. Eu costumo dizer e aprendi uma coisa: quanto mais as pessoas falam e quanto mais eu escuto, mais feliz eu fico. Porque isso só me faz relembrar que eu escuto. Existem muitas pessoas que não escutam. E o sonho dela é ouvir alguém brigando com ela. Então, essa... Bruno, professor, é alteração de fora para dentro da escola. Lugar como agir. Eu não entendi direito, Bruno. Vamos lá. Só para ver se eu consegui entender sua pergunta. Teve um problema lá fora e o problema se trouxe cá para dentro, certo? Então, se você tem um problema do lado de fora, na verdade, é muito importante esse controle. Você, como agente de portaria escolar, você, como segurança escolar, você tem que ter essa noção. Qual é a noção que você tem que ter? É por isso que eu disse logo no começo que você tem que prestar bastante atenção em como funciona a escola do lado de dentro e a do lado de fora. Teve alteração do lado de fora, feche o portão, para que a alteração fique lá fora. Qualquer problema lá fora, o problema a resolver é da segurança pública. Então é a polícia que é especialista e direcionada para resolver esses problemas, e não vocês. Caso o problema ele entrou, aí já é um problema seu. Você já vai ter que estar resolvendo esse problema. Certo? Qual é o problema? O que foi que aconteceu com o problema? O que foi que aconteceu? Se aconteceu algo de alguém que não é aluno, entrou dentro da escola em uma confusão, você vai ter que fazer de todas as formas para buscar retirar essa pessoa da escola. Porém, a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas, acontece um problema lá do lado de fora, você está com o portão aberto, alguém foi lá e entrou correndo. Como é que você larga o portão em horário de saída e vai pegar esse alguém? Você precisa de um suporte. Então, eu acredito que a resposta mais viável para a sua pergunta é prestar bastante atenção todas as vezes que você tiver com liberação de alunos ou abertura de portão para pessoas entrar. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico que se tem é que você vai ter que resolver esse problema sempre na calma. Nunca procure problema com ninguém. Não vale a pena. Você não está ganhando para bater e não está ganhando para apanhar. A gente tem que entender que é melhor você ser um frouxo vivo e empregado do que ser um valente desempregado e morto. Caso a Robert Carvalho, caso a confusão entre alunos seja fora do colégio, devo intervir? Não.
Você não deve intervir, até porque ali é algo que é fora da escola, você não tem nada a ver. O que você pode fazer é solicitar que alguém vá lá e aparte. Mas você sair do seu posto de serviço para ir lá para fora apartar, você não pode fazer isso. Até porque você está deixando o seu posto desguarnecido. E aí você tem que ver também se a área permite com que você fale com a polícia para vir dar um apoio ou não. Porque se a área for uma área periculosa que o pessoal do bairro não aceite a polícia, então você não pode estar ligando para a polícia. Se você puder, tiver a possibilidade de uma criança, duas crianças, você pede para uma mãe, pede para um amigo, tá apartando, mas não vá, até porque você pode se dispor e pode se dar de mal. Além disso, se você exercer atividade de vigilante nessa escola, e caso você seja atingido com uma faca, uma pedra e morra, você não tem direito ao seguro. Ou a empresa pode lhe dar uma justa causa porque você saiu do seu trabalho. Então temos que prestar atenção nisso. Além disso também, os próprios marginais podem começar a observar que toda vez que tem briga do lado de fora da escola, você corre para apartar. Eles podem montar uma briga do lado de fora, você correr para apartar, eles entrar, fazer o que quer e depois você sofrer as sanções por isso. Jefferson, professor, tem situações que tem pessoas que esperam o aluno na porta da escola para fazer alguma maldade. O que fazer nessa hora? Pronto. Jefferson, o que você tem que fazer, já que você observou que alguém quer fazer alguma maldade com esse aluno, o que é que você tem que fazer? Primeiramente, você fechar o portão, tranca o portão, passa a situação para a diretora, para que a diretora busque resolver esse problema. Você não pode deixar com que esse aluno saia sem que a diretora tenha ciência que esse aluno está saindo. Até porque a diretora ela vai tomar as medidas cabíveis. Eu costumo dizer que, se eu pegar algo aqui, vamos lá. Um exemplo. Vamos supor que isso aqui seja um ovo, certo? Eu sei que não é, mas vamos supor que seja um ovo. Portaria de escola, esses problemas aqui. Eu pergunto a você, Jefferson, quanto tempo você segura um ovo aqui na mão? Dessa forma aqui, eu consigo segurar um ovo 1 minuto, 2, 5 minutos, certo? Mas se esse ovo saiu, eu botei o ovo para cozir, o ovo saiu da panela agora, eu joguei na minha mão. Quantos minutos você fica? O que a gente tem que fazer é isso. Viu o problema, eu tenho que gerenciar. Qual é a forma que eu gerencio isso? Tranquei meu portão, levo a informação para a diretora. Diretora, está acontecendo uma situação aí que alguns alunos ou algumas pessoas podem estar querendo pegar alguns alunos aqui. A diretora automaticamente ele vai ou ligar para a polícia, ou vai pedir um apoio, ou vai ligar para os pais para que os pais venham buscar. Mas só quem pode fazer isso é a própria diretora e não você. Então o que é que você está fazendo com isso? Você está pegando o ovo quente que caiu na sua mão, que é o problema. Como é que eu gerencio? Prazo para quem de direito, que é a diretora. Ela vai ter que ter especialidade para resolver essa situação. Se não tem... Deu para entender aí, Jefferson? Outra dúvida. Existem pessoas que ele leva seus filhos para escolas, mas manda outras pessoas ir buscar. O que devo fazer nessa situação?
Vamos lá, vamos primeiro responder essa daqui, depois eu parto para outra. Jefferson, se existem pessoas que às vezes ele leva os filhos, vai trabalhar e não tem condições de retornar para pegar os seus filhos. Então ele pede para que outras pessoas vá lá e pegue. Aí eu tenho algumas diferenças para determinada resposta ou para determinadas situações eu tenho respostas diferentes. Vamos lá. Por exemplo, vamos botar aqui o nome 3, certo? Eu vou eliminando. Eu sou uma escola particular. Aí você me pergunta, Gilberto, se o pai, lembre-se, uma escola particular, se o pai em si, ele vai buscar, ele vai levar o aluno e depois outra pessoa pega, o que é que eu faço? Se eu sou uma escola particular, eu tenho que, a diretora, na verdade, se a diretora não tiver conhecimento, eu tenho que orientar ela, que ela pode, muito bem, fazer um cartão, o qual esse cartão vai ter lá cadastro de aluno. Vai cadastrar João, Francisco e José pega Maria. Pronto. Nesse próprio cartão, que não custa muito, pode se fazer de cartolina ou como for. Nesse próprio cartão, você vai muito bem chegar, a diretora em si vai botar lá o nome das pessoas que podem buscar. Quando a pessoa vir buscar esse aluno, a pessoa apresenta. Você vai olhar e aí vai chamar, ou com fone, ou sem fone, como for. Porém, você está vendo que aquela pessoa está autorizada. Se possível, pede uma identidade e você vai dessa forma, caso seja particular. Quando é público, aí já se causa uma maior dificuldade, até porque eu ainda não vi os colégios públicos se montar esse sistema. Que poderia muito bem se montar esse sistema de só pegar com autorização. Além disso, não ter autorização, os pais ligar para as escolas e avisar, ó, as pessoas que têm autorização hoje não vai poder ir, eu pedi para meu primo buscar. Meu nome do meu primo é José da Silva Souza. Pronto. Vai lá, ligou para a secretaria, avisou, a secretaria foi lá, deixou com o porteiro. Quando alguém não, sou João da Silva. Você foi lá, leu, não, estou autorizado, vá lá, tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, tenha uma boa noite. Então essa interação de sistema de segurança, ela tem que haver entre o porteiro, a escola e a coordenação. Se as escolas públicas ainda não tem isso, tem que se conversar para ver a possibilidade de se implantar. Se a diretora não quiser implantar, o porteiro não vai poder fazer nada. Chamou João, você vai ter que liberou João. Chamou José, vai ter que liberar José. Mas em colégio particular, geralmente, se existe isso. Caso não tenha, você pode muito bem informar sobre essas situações. Caso você tenha dúvida, pode entrar no meu privado do meu WhatsApp, que eu vou lá e converso mais fácil, dou algumas orientações e acredito que facilita. Você fala sobre porque essa situação facilita para acontecer sequestro e etc. Isso é verdade. Existem muitas crianças que já foram roubadas na saída das escolas, mas porém, quem tem que montar isso é um gestor de segurança, montar toda a estrutura, todo o plano de segurança para que o porteiro execute, para que todo mundo vá lá executando, certo? Não adianta o porteiro prender todo mundo, porque um exemplo, existe professores que têm, vamos supor, só um exemplo, existem professores que têm 30 alunos e ele não consegue conhecer os 30 alunos. Imagine o porteiro ou o vigilante que está lá o dia todo, com milhares de alunos entrando e saindo, não tem como gravar todo mundo também. É mais fácil o professor gravar que está ali dia a dia do que vocês.
que está ali com problema do serviço e problemas pessoais também. Nando Neres. Professor, em caso de algum aluno vier a passar mal na escola, podemos fazer o procedimento de primeiros socorros? Nando, caso você tenha o curso de primeiros socorros e saiba como conduzir aquela situação, você pode dar os primeiros atendimentos e solicitar que alguém chame a diretora, certo? Mas você pode sim dar os primeiros atendimentos, caso você tenha o conhecimento de como resolver aquela situação. Porque às vezes você pode ter um curso, ser outra situação, ou você aprendeu na teoria e aí você não sabe o que fazer, fez errado, isso em vez de lhe ajudar vai lhe prejudicar. Então, quando eu tenho certeza do que eu faço, eu vou lá e faço. Quando eu não tenho certeza, eu não faço. Eu costumo dizer que se você tiver 100% de certeza, pode ir. Mas se você tiver 99%, mande chamar a diretora para a diretora resolver, que eu acredito que a diretora vai resolver. Porque a responsabilidade de resolver essas coisas é dela, mas você vai ficar ali o tempo todo dando todo o apoio e suporte que a diretora e que o aluno precise, caso você não saiba fazer esse primeiro atendimento. Porque eu não oriento a você ligar logo para o SAMU, que é um atendimento também. Porque todas as escolas têm um regime, então você tem que seguir o regime da escola. Temos que seguir a hierarquia. Quem é a hierarquia acima de vocês? O diretor. Então ele resolve esses problemas. Caso você saiba e esteja habilitado para isso, bota em prática e resolva o problema e mostre seu diferencial. Juscelia. Aqui onde moro, a escola faz uma carteirinha com foto e a criança para quem for buscar e levar. Para poder pegar a criança quando os pais não podem. Isso é muito bom. Agora, é bom também fazer um cadastro. Isso é importante, mas o cadastro também é bom. Porque as pessoas que estão mal intencionadas, ela pode muito bem fazer uma parecida e chegar lá, devido a ser um grande número de pessoas, ela pegar e terminar fazendo algo de errado também. Isso não impede 100%, mas já é um bom começo. Acredito que já consegue inibir bastante. Nando, pronto, você fez o curso de primeiros socorros e tiver a habilidade de ter 100% de certeza que você resolve o problema, pode resolver. Se tem 99%, lembre que não vá. Porque muitas vezes a gente faz o curso por não estar 100% atuando, a gente termina esquecendo algumas coisas. Mas 100% de certeza resolve todos os nossos problemas. Eu fico muito feliz pela aula e tá vendo as pessoas interagindo bastante. Eu acredito que as pessoas estão interagindo até mais do que se fosse presencial. E isso é importante, essa interação. Então, parabenizo a todos aí que estão fazendo perguntas, tirando suas dúvidas. É muito melhor, pessoal. Eu costumo dizer que melhor do que o certificado é você tirar sua dúvida, porque o conhecimento só Deus tira de você. Mas o certificado, você pega, dá uma chuva, acaba. Você esquece em outro lugar, perdeu, acabou. Mas o conhecimento não. Professor, você já está no seu horário de sair. Tem um pai que ainda não chegou. Temos que esperar. Pronto, companheiro. Muito boa a sua pergunta. Eu costumo dizer assim, ó. O profissional, ele tem horário de chegar.
que é antecipado. Mas o horário de sair só se existe na teoria, porque na prática não. O porteiro, vamos supor um exemplo. O porteiro, ele, por mais que ele não queira, ou por mais que ele não veja, ele é o braço direito dos diretores. Ou por mais que os diretores não dê tanta atenção, mas ele é o braço direito. Por que ele é o braço direito? Porque ele é o primeiro que abre e é o último que fecha. Então, se existe algum aluno lá, você tem que ficar dando esse apoio até que os pais cheguem. Porém, se na escola que você trabalha a diretora não quer que você fique, que é muito difícil, tranquilo, você tem que seguir as normas, é ir embora. Caso você trabalhe por rendição, você tem que esperar seu companheiro chegar, colocar a farda, você aí passa a situação para ele, ó, tem um aluno aí que está aguardando os pais. Caso o colégio seja só você, você vai ter que aguardar até que o aluno vá embora, os pais cheguem e aí você possa ir embora. Não sei se a escola vai lhe pagar hora extra, não sei se vai lhe pedir obrigado, não sei se vai te falar valeu, mas tenha certeza que fique alegre por isso. Porque você ficou até tarde porque você está trabalhando. Tem muita gente que queria dobrar hoje e não está conseguindo. Entendeu aí, comando? A Júcia, ótima aula, professor, parabéns, Deus lhe abençoe sempre. Isso é muito bom, deixa eu só dar continuidade também à característica de crise. Eu costumo dizer, Júcia, que o professor, para ele ser bom, ele tem que ter bons alunos. E vocês são os melhores alunos para eu poder ser o melhor instrutor. Porque não existe melhor instrutor sem os melhores alunos. E nem os melhores alunos sem os melhores instrutores. Professor, quando rola reunião na escola, você tem que esperar mesmo que esteja vencendo o seu horário? Adailson, infelizmente sim. Existe escola que pode até te liberar. Mas quem vai fechar a escola? E a chave fica com quem? Aí tem que ver essa questão. Se a chave fica com o porteiro para ele abrir no outro dia pela manhã, ou se a chave fica com a direção. Tem que ver se a direção em si, porque tudo é com um acordo. Às vezes a reunião está lá, mas não tem necessidade de você ficar. Porém, você é o homem de segurança da escola. Quando tem pessoas na escola, independente de ser aluno ou não, precisa-se de você. Então, se está tendo uma reunião de pais e professores ou de funcionários, vocês precisam estar também, mesmo que vocês não participem, porque se acontecer alguma desavença, você é a pessoa mais preparada para resolver aqueles problemas. Então, aí é por isso que há necessidade do porteiro ficar. Há necessidade do agente de segurança escolar ficar. Essa é a importância. Vamos lá. A característica de uma crise, ela é imprevisível, você não sabe o dia que vai ter. Compensação do tempo e urgência, ela é muito rápido. Ela sempre ameaça a vida. Necessidade de postura organizacional não rotineira, você tem que ter uma postura que não seja aquela postura que todos os dias você fica. Planejamento analítico especial, você vai ter que sempre estar se planejando. É o que eu estou te dizendo, quando você participa de um curso que você aprende as coisas, os seus mundos se abrem, os seus horizontes se abrem. Então agora você já sabe que você tem que chegar na escola e saber
Se tiver uma briga com um aluno dentro e fora, o que é que eu faço? Se tiver uma briga com um aluno aqui dentro, o que é que eu faço? E essas perguntas também você levar para a direção para que ela, junto com você, consiga ver uma solução. Até porque muitas vezes você se prepara para resolver a crise, mas a direção não está preparada para uma situação daquela e termina lhe deixando em maus situações. Então é muito bom você estar sempre buscando junto com ela esse apoio. O Gilson: professor, meus parabéns, estou adorando a aula. Tenho diversos cursos, mas a aula do senhor está sendo diferenciada. Muito obrigado aí, Gilson. Eu costumo dizer que a diferença está no seu olhar, meu amigo. Então, eu estou aqui só para a gente trocar conhecimento. Além disso, eu costumo dizer que toda vez que eu vou trocar conhecimento, eu também aprendo com vocês. Não sou besta, não vou só dar informação a vocês e não aprender um pouquinho com vocês, né? Costumo dizer que aprender também é muito bom com vocês. O objetivo do gerenciamento de crise. O objetivo do gerenciamento de crise é preservar a vida e aplicar a lei. Então, quando a gente vai gerenciar uma crise, a gente tem que preservar a vida das pessoas e fazer cumprir a lei. Nós temos que cumprir a lei e preservar a vida. Não podemos fazer diferente. A vida como bem jurídico de maior valor é o principal alvo da proteção no gerenciamento de crise. Então, quando há uma crise, a gente sempre tem que buscar preservar a vida das pessoas, independente do que ela seja. Independente do que ela esteja fazendo, a vida dela é muito importante. Quando se fala em preservação da vida, eu costumo dizer também, eu gosto muito de utilizar o mendigo, certo? Você está na portaria da escola, está lá, foi um dia cansativo, muita zoação, a diretora te chamou a atenção, pai de aluno brigou, e aí você viu um mendigo entrando correndo, bagunçou lá, fez zoada. Você não pode agredir esse mendigo que está dentro da escola fazendo zoada. Você tem que, com toda calma do mundo, buscá-lo, retirá-lo. Com calma, sem briga, sem confusão, até porque isso é gerenciar crise, preservar vidas. E às vezes, quando a gente agride alguém, a gente pode estar tirando a vida dessas pessoas mesmo sem querer. Muito bom aí, Jário de Rafael Jambeiro. Muito bom aí estar acompanhando a live. Se vocês puderem aí, acompanha a minha página no Facebook, que é IGR Instrutor Gilberto Ribeiro. Eu tenho uma página do Instrutor Gilberto Ribeiro, só que já está com quase 5.000 pessoas e eu não consigo aceitar muitas pessoas para prolongar. Então, o IGR Instrutor Gilberto Ribeiro, eu consigo ter 1 milhão de pessoas. Eu gosto muito da música de Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Está fácil o aprendizado. Muito obrigado, Vitória. Vamos lá. Autoridades que devem ser imediatamente comunicadas. Vamos agora partir para o lado mais quente, gerenciamento de crise. Por exemplo, vamos criar uma situação para eu poder dar uma explicação a vocês. No que tange ao gerenciamento de crise, em vários estados, a Polícia Civil e Polícia Militar atua de maneira integrada. Entanto, cada uma tem seu grupo especializado. Em caso de ocorrência de situação crucial que exija uma resposta rápida e aceitável. Vamos lá, vamos começar a esquentar aqui, porque o horário está chegando para terminar. Pessoal, a gente está vivendo em um momento de crise hoje, certo? De uma crise do coronavírus, algumas pessoas pegando doença,
outras pessoas tendo que ficar de quarentena em casa e as contas chegando, o desemprego aumentando bastante. E a gente vê as pessoas em casa recebendo ligações dizendo que não é para ir trabalhar, até porque a empresa não tem como pagar, a empresa dando como falência. E isso, a cabeça do ser humano começa a encher de problema, encher de problema, encher de problema. E aquela crise vai se alastrando. E aí o rapaz aí, ele namora com uma pessoa que trabalha na escola, com uma funcionária de uma escola. E ele termina com esses problemas todos, quando tá chegando. Ele é muito ciumento também. E aí termina ele indo na escola e é seu aniversário. Só que você esqueceu da aula que o instrutor Gilberto deu. E aí chamou a moça, como você costuma chamar todas as pessoas, mas ele só viu você chamando ela. E aí você vai lá chamar ela de meu amor e ela vai e lhe abraça. Isso pode se tornar uma crise. Porém, e agora? Porque o rapaz vai querer lhe pegar e pegar ela. Você não tem como conduzir ele até a diretoria. Até porque o problema é você. Está com você. Então, é por isso que eu digo que o tratamento das pessoas ele tem que ser sempre de forma direta, mostrando às outras que quando você está abraçando, você não está procurando gaiatice, ousadia com ela. Você está abraçando afetivamente, mas o respeito em si continuado. Porque a gente não sabe como está sendo a visão de quem está lá fora. E aí eu crio uma situação agora que pode complicar mais. Uma professora foi lá e terminou com o marido. Ele não aceita o término do relacionamento. Vai na escola com a faca, pede para falar com a professora. Você não sabe do acontecido do término do relacionamento. Você abre o portão, ele entra e lá dentro ele faz que vai matar a diretora, a professora em si, que é a ex-mulher dele. E ele fica com a faca apontando para ela. Aí eu pergunto, quem resolve essa crise? É a diretora? Isso já é uma crise muito mais adiantada, que se chama-se crise crucial. É uma crise onde há a resposta imediata da polícia, especializada. Porque é uma crise que saiu da rotina. Então, assim, quem está especializado para resolver esses problemas de caso de tentativa de assassinato dentro de escolas ou fora de escola em outros lugares, é a polícia especializada. Então vocês têm que chegarem, ligarem para o 190 e falar: tá tendo uma crise crucial aqui. Tá tendo um rapaz que quer matar a professora, que é a esposa dele, está aqui com uma faca ameaçando que vai matar várias pessoas. A pessoa que recebe essa ligação, ele vai chamar a polícia que está mais perto e vai ligar também para a polícia especializada, que é a polícia que treina gerenciamento de crise e negociação de refém. Porque aí não é só gerenciar uma crise, é negociar o refém. Porque ele tem o marido, o ex-marido em si, ele tem alguém que está sobre tutela dele, sobre ameaça. Então aí vai ter que haver um negociador especializado que tem na polícia militar para poder resolver essa questão de negociar. Você, porteiro, ou segurança escolar,
Você vai colher todas as informações e vai passar para a polícia para que ela monte o gabinete de gerenciamento de crise e resolva essa situação. Porque aí já sai da alçada da diretora. O que você vai fazer é fechar os espaços para que pessoas de fora não entrem, ou fazer com que os outros alunos, caso tenha alunos e professores, saia de perto para que não se torne outra vítima também. Não sei se você deu para entender, mas se não deu, pergunta que eu falo. Nesse caso, Elielson, nesse caso você tem que ser profissional, tratar todos por nome e respeito. Positivo, Elielson. Essa questão de tratar as pessoas com nome muito diferenciado é complicado. Professor, se um aluno se... Gilson, professor, se um aluno se sentir mal na escola e no momento o pai se sente mal também, o que fazer? Estou no horário dar os primeiros socorros, o que faço? Dar primeiros socorros a quem? Gilson, na verdade você tem duas pessoas passando mal, você tem o pai e você tem o filho. Pergunto, você tem conhecimento de como resolver aquela situação? 100%? Se você tiver como resolver 100%, você pode estar resolvendo de um e orientando outra pessoa para resolver de outro, que está com certeza um do lado do outro. E mandando chamar a diretora também. Sempre alguém tem que chamar a diretora enquanto você está lá dando suporte. Caso você não saiba, caso você só saiba 99, chama a diretora. Se a diretora não tiver, chama a vice-diretora. Se não tiver, liga para a SAMU resolver. Quando você liga para a SAMU, você já está dando uma grande ajuda. Porque você não pode fazer 99, você tem que fazer sempre 100. Vamos lá, Gilson. Se existiu duas ou mais perguntas referente a essa situação de primeiros socorros. Vamos lá? Vou dar só uma suposição. Vamos supor que você está no seu posto de serviço. Existe algumas vezes alguns funcionários que gostam de entrar de moto para colocar a moto no canto, dentro da escola. E esse funcionário veio com a moto, chegou dentro da escola, caiu. Pá! E tá lá. Você tá olhando e tá percebendo pelo seu olhar que ela não está respirando. Você vai lá, você aprendeu qual é a técnica que resolve. E aí você foi lá, abriu a fivela do capacete, tirou o capacete. Nesse tirar do capacete, você torceu o pescoço da pessoa e a pessoa morreu. Aí eu pergunto, será que esses familiares e a justiça vai lhe ver como salvador ou como assassino? Busca se lembrar que a família ela vai lhe chamar de assassino. Mas você teve 100% da intenção de salvar essa pessoa. Mas por você não saber 100%, você, mesmo com a boa intenção, você vai responder por isso. E existe uma coisa que é a pior cadeia que existe: a consciência. Então a gente só faz quando a gente sabe 100%. Se eu sei 99%, eu chamo outra pessoa para resolver. Deu para entender aí, Gilson? Então, assim, caso tenha qualquer situação dessa de crise crucial, que exija a vítima, que exija refém, quem vai resolver é a polícia especializada. Aí já foge da mão da diretora e vai direto para a polícia especializada.
vigilante ou porteiro, o profissional de segurança deve conscientizar que qualquer decisão precipitada ou inadequada pode resultar em prejuízo irreversível. Um exemplo, o que quer dizer com isso? Você, profissional de segurança, não pode tomar decisões precipitadas. Você não pode tomar decisões que possa... eu vi no filme que no gerenciamento de crise faz isso, faz aquilo para negociar. Não faça o que você não sabe. Só faça o que você sabe. Jefferson, professor, tem situações que o aluno nos pede que abra o portão, que o tal precisa pegar alguns pertences, tipo chave, ou etc. O que devo fazer? Jefferson, depende muito da situação. Primeiro você tem que expor isso à sua direção. É muito bom que vocês procurem criar um POP, procedimento operacional padrão, e coloque lá no POP. Caso aconteça isso, o que é que eu faço? E vocês, junto com a sua direção, pergunte a ela o que é que tem que fazer, e depois desse POP todo criado, peça para que ela assine, porque aquilo vira documento. Porque eu não posso lhe dizer não abra e a direção lhe dizer que você tem que abrir. Eu não posso lhe dizer abra e a direção falar que você não pode abrir. Então você vai trabalhar de acordo à necessidade. Um exemplo, um aluno perdeu uma chave. Se existem coisas que se tem que fazer a flexibilidade. O aluno esqueceu a chave. Não tem ninguém. Eu vou deixar esse aluno entrar? Não. Se não tem ninguém, eu não deixo. Eu estou sozinho. Você esqueceu a chave aonde? Ah, não sei, em tal sala. Tal sala, pronto. Um momento. Vou lá, tranco o portão, peço para alguém olhar, ou senão eu próprio vou lá olhar caso dê para eu observar. Porque esse aluno também não pode entrar dentro de casa sem a chave. Se ele não tiver a chave, ele não entra. Por que, Gilberto, você diz que não é para deixar ele entrar caso eu esteja sozinho? Porque se ele entrar e acontecer qualquer coisa com ele lá dentro, a responsabilidade é diretamente sua, que liberou o acesso do aluno sem autorização do responsável, que é o diretor. Então, mesmo que o diretor não esteja nem ninguém, só esteja você, qualquer pessoa para entrar dentro da escola tem que ter autorização do diretor. Você tem que ligar para ela, você tem que ligar, mandar mensagem, fazer alguma coisa para que eles autorizem. Ou que ela antes deixe autorizado a entrada de qualquer pessoa. Aí sim você faz, mas fora isso, não libere não. Só em situação de extrema necessidade que tem autorização de alguém, porque a responsabilidade não é mais 100% sua. Lembre-se sempre, o ovo quente, eu seguro na mão, Jefferson, eu passo. Então, passe o ovo. Em caso de crise, qual é a função dos agentes de segurança? A função do agente de segurança é conter, informar e isolar. São três coisas que na teoria é muito fácil, na prática é difícil se fazer. Instrutor, o que é conter? Conter é parar para que não entre as pessoas nos locais. Um exemplo, você vai fazer com que as pessoas não entrem. Calma, 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 calma. Você está contendo ela. Certo? Isolar. Isolar é você fazer com que botar algo que aquelas pessoas, outras pessoas não consigam adentrar ali. Então você vai fazer um isolamento. Só entra quem eu quero. Então lembre-se que você em situação de crise com refém, você vai conter e isolar. Você vai fazer com que as pessoas não vá para aquele lado. Você vai colocar uma barreira ou botar pessoas para que não deixe outras pessoas ultrapassar. E informar
é você ligar para as pessoas, para o 190, fazer a informação de forma correta, que está tendo uma situação de refém, para que eles rapidamente liguem para a polícia mais próxima, a companhia mais próxima, e que ligue para a polícia especializada também para resolver mais rápido esse problema. Certo? Gilson, sim, eu tinha um conhecimento que primeiro socorros, mas primeiro que sim, eu tinha o conhecimento que socorria primeiro o mais novo, que legal descobrir para descontrair. É porque na verdade, Gilson, essa questão de eu vou salvar mais novo, mais velho, isso é protocolo teórico, protocolo de catástrofe. A gente tem que saber, você está dentro de uma escola, então o foco de você é primeiros socorros em escola. O que é que eu faço caso o aluno passe mal? Então essas situações, entendeu? Eu agradeço a todos vocês. A gente vai ficando pelo aqui. A gente hoje, graças a Deus, conseguiu fazer 2 matérias: gerenciamento de crise e atendimento ao cliente. Agradeço a todos que acompanharam a live o tempo todo. Muito obrigado a todos. Amanhã temos mais. Se puder, siga a minha página. Se vocês puderem também, vá na minha página do YouTube. Se inscreva, até porque eu preciso de 1000 inscritos para poder começar a fazer live pelo próprio YouTube. Então, muito obrigado a todos vocês aí. Lembre-se sempre, quem é visto é lembrado. E tudo que você faz de bom, o seu nome será lembrado. Obrigado.